A paixão traz compromisso e aliança. Nós somos amantes de Deus ou somos apaixonados de Deus? Somos amantes de Deus ou somos apaixonados de Deus? São duas coisas diferentes. Quando nós somos apaixonados, aquela pessoa está em primeiro lugar na nossa vida. Nós fazemos tudo por aquela pessoa. Quando é amante, é alguém que vem tomar o lugar indevido, que não é o seu lugar. O lugar do nosso apaixonado é, neste caso, é o meu marido. Cada um de vocês tem o marido ou a esposa. Quando se tem um amante, é a terceira pessoa que está a tomar o lugar indevido que nós próprios colocamos na nossa vida. Ou seja, o amante não deve estar no relacionamento de duas pessoas. E a paixão, nós que somos cristãos, nós que seguimos Cristo, nem todo aquele que segue Cristo é apaixonado por Cristo. Mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que agrada ao Pai, aquele que é apaixonado pelo Pai, aquele que põe Deus em primeiro lugar, esse sim é um discípulo apaixonado e seguidor de Jesus. Podem dizer amém? Muitos foram aqueles que seguiram Jesus, mas poucos foram aqueles que ficaram com Jesus. Até mesmo nos 12. Quantos caminharam com Jesus? Quantos estiveram com Jesus no seu ministério? E quantos ficaram e quantos voltaram as costas? Só de uma vez foram 70. Só de uma vez. E a palavra de Deus nos diz, não era a multidão, era o povo, era os discípulos. 70 discípulos foram-se embora. E Jesus disse aos seus 12, vocês também não querem se ir embora? Aqueles 70 eram simplesmente seguidores de Jesus. Porque se eles fossem apaixonados, eles tinham ficado com Jesus. E um deles disse, mas para onde vamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Como está a tua paixão por Deus? Como está a tua aliança com Deus? Como está o teu compromisso com Deus? O nosso dízimo não representa a nossa paixão. A nossa oferta não representa a nossa paixão, representa a nossa fé e a nossa obediência. Agora, paixão é muito mais do que isso, é muito mais do que o dízimo, é muito mais do que a oferta de alguns cêntimos que nós damos aqui, muito, mas muito mais, porque aquele que é apaixonado faz loucuras por Deus, aquele que é apaixonado não mede esforços. Porquê? Porque o apaixonado, ele tem um compromisso, ele tem uma aliança com Deus. Eu quero vos falar de um jovem que um dia estava na fonte, no dia estava num poço, onde estava a dar de beber às suas ovelhas, ao seu rebanho, e apareceu lá uma jovem. Ele olhou para ela e se encantou. Eu acredito que ele deve de ter estremecido dos pés à cabeça. Aquilo é que foi uma paixão. Vocês querem ver o que é que diz a palavra do Senhor? Em Gênesis 29, 11, diz assim: e Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. Levantou a sua voz e chorou. Meus amados, nós temos aqui um homem apaixonado. Paixão é um sentimento de excitação incomum ou de forte emoção. O termo paixão também é aplicado com frequência para determinar um vivido interesse ou admiração sobre um ideal, uma pessoa ou uma atividade. A paixão é uma emoção intensa e convincente e um entusiasmo ou desejo sobre essa pessoa ou coisa. Foi isto que aconteceu com o nosso Jacó. Jacó, quando viu Raquel, se apaixonou. A paixão de Jacó trouxe sofrimento, mas o seu desejo, a sua paixão, era maior e ele fez tudo por causa de Raquel. A paixão, se nós formos ver a nível da definição paixão, a nível bíblico, paixão significa sofrimento.
sofrimento. Se vocês forem ver paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. É uma emoção tão forte, aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus fez pela humanidade. Por isso se chama paixão e não amor de Cristo. Isso foi o amor do Pai que deu o seu próprio Filho. Mas quando nós falamos na paixão de Cristo, é isto que nós acabamos de falar. É algo que nós não conseguimos conter, porque é tão forte, é tão forte. E no termo bíblico, paixão significa sofrimento. A paixão com sofrimento trouxe compromisso e obediência a Jacó. Olha, vejam lá. Quando Jacó vê Raquel e fala quem é a sua parentela e vai conhecer quem é o pai de Raquel, e ele diz: não queres vir para aqui trabalhar? Ele diz: pode ser. Então qual é o salário que tu queres? E Jacó disse: olha, eu gosto da Raquel, eu venho trabalhar para ti pela Raquel. Ele disse: ok, então vais trabalhar para mim, será o teu salário de graça por causa da Raquel. Então trabalhou 7 anos. Trabalhou 7 anos. Ao fim de 7 anos ele chegou: Labão, não ponham esse nome a um filho. Labão, cá estou eu, agora é hora de eu levar a tua filha mais nova. E Labão disse: não pode ser. Não pode casar a mais nova, tem que ser a mais velha. Por isso, vais-te casar com a mais velha, que era Leia, casas-te com ela, trabalhas mais 7 anos e depois a gente conversa. Meus amados, a paixão que Jacó tinha por Raquel não foi abaixo. Eu não sei se vocês sabem o que é isto. Ele trabalhou 7 anos por um alvo, por um objetivo, por uma paixão, por uma pessoa que o coração dele palpitava mais que todas as coisas. 7 anos. Chegou ao fim de 7 anos e disse: Labão, cá estou eu. E agora? Não. Agora não. Agora vais ficar com a mais velha. Trabalhas mais 7. E depois a gente está cá. Meus amados, nós podemos ver que desde o momento que Jacó se apaixonou por Raquel, Jacó naquele momento fez uma aliança com a Raquel. Jacó naquele momento tomou um compromisso, que ela seria a sua esposa. Meus amados, eu disse que a paixão, ela traz compromisso e aliança. Foi isto que aconteceu. A paixão pela causa, agora passando para nós. Que paixão, que tamanho de paixão tu tens pela causa que é Jesus. Meu marido de manhã estava a dizer que fez muitas vontades e eu também fiz muitas vontades, porque é normal isso acontecer. Mal era se não acontecesse. Um casamento não é uma ditadura, o casamento é os dois. Eu disse no jantar de casais que o casamento são pessoas diferentes, mas que deve ser só um coração. E então, meus amados, a paixão pela nossa causa. O que é que tu fazes pela tua mulher? Quando tu tens só um pão, o que é que tu fazes? Comes o pão? Esqueces da tua esposa? Quando nós amamos, quando nós estamos apaixonados, nós fazemos tudo para agradar. Nós estamos na igreja e somos apaixonados por Deus? Ou que será que simplesmente nós só estamos na igreja porque até concordamos com algumas coisas, até se diz umas verdades, mas meu amado, para nós chegarmos ao patamar do amor, nós temos que passar em primeiro lugar pela paixão. Meus amados, quando nós somos apaixonados por Deus, nós temos um compromisso e uma aliança com Deus.
Jacó, desde o momento que viu Raquel e que olhou para ela, ele se apaixonou. As suas entranhas, aquele coração deve ter dado as batidas todas. Oh, é esta. E vocês imaginam, não sei se vocês imaginam, o que é dar 7 anos de trabalho sem ganhar nada. Será que vocês estão dispostos a dar 7 anos de trabalho para o Senhor? Será que vocês estão dispostos a dar 7 anos de trabalho a Deus? Mas Jacó, ele trabalhou 7 anos porque ele tinha um objetivo de vida. Ele tinha um alvo, que era a sua paixão, a sua Raquel. E ele ali trabalhou durante 7 anos. E no fim dos 7 anos disse, olha, cá está, eu quero casar com a Raquel. E Labão disse, não, com a Raquel não é. Vais casar com Leia, se quiseres, só no fim de mais 7. E lá vai 14 anos a trabalhar de graça, por um objetivo, por uma causa de vida. A causa de vida de Jacó era a sua paixão. E eu pergunto a vocês nesta noite, eu pergunto a mim própria, qual é a nossa causa de vida? Qual é o tamanho da paixão da nossa causa de vida? Jacó trabalhou durante 14 anos. Mas, meus amados, Jacó não baixou os braços. Jacó não desistiu no primeiro ano. Jacó não desistiu no segundo nem no terceiro. Quando no fim dos primeiros 7 anos Labão lhe diz, olha agora, se queres a Raquel trabalha mais 7 para a teres. E Jacó trabalhou. Porquê? Porque Jacó tinha um compromisso, uma aliança com a sua apaixonada. O que é que nós estamos a fazer pelo nosso apaixonado? Que preço nós estamos a pagar pela nossa causa, pela causa que é Jesus, pelo seu reino? A paixão de Jacó, ela trouxe compromisso e aliança. Meus amados, isto representa que a nossa paixão para com Deus, ela traz compromisso. Eu disse e volto a dizer, um apaixonado não se vê por dar o dízimo nem por dar grandes ofertas. Um apaixonado se vê por Deus que dá muito mais do que isso. Podem dizer amém? Isso é só o patamar. O apaixonado por Deus não mete esforços. A nossa paixão, ela traz obediência. Nós podemos ser filhos de Deus, obedecer à palavra, sermos fiéis, lutarmos para sermos fiéis, para não pecar. Mas sabem uma coisa? Não conseguimos subir mais daquele patamar. Não conseguimos, como eu digo, não chegamos àquele patamar porque não queremos. Nós podemos entrar no céu sem ser apaixonados. Mas sabem uma coisa? Mas nós não alcançamos aquilo que Deus tem mais além para a nossa vida. Porque um apaixonado, ele tem um compromisso. Um apaixonado, ele tem uma aliança. E um apaixonado se demonstra também pela sua obediência. A nossa paixão traz obediência, aliança. Jacó não se deixou para trás, não baixou os braços pelos anos, mas ele foi até ao fim. Porquê? Porque ele estava apaixonado pela Raquel. Jacó não mediu esforços pela sua amada. Porquê? Porque ele estava apaixonado. Quantos de nós, ao longo da nossa vida cristã, temos estado apaixonados por Deus? A vida de José foi a vida de um homem apaixonado por Deus. Sofreu porque ele era apaixonado por Deus. Ele era apaixonado pelos princípios de Deus. Não se deixou corromper, nem pela fama, nem pelo dinheiro, nem pelo poder. Mas ele tinha uma aliança com Deus. José tinha um compromisso e uma aliança com Deus. E não mediu esforços pela sua paixão. Ele foi obediente a Potifar.
Ele foi obediente ao seu pai. Ele demonstrou que era um homem que vivia apaixonado. E o nosso José foram 21 anos que ele esteve em sofrimento. Um apaixonante se vê pela forma ardente e forte emoção pela sua causa. O teu coração palpita por quê? O que é aquilo que mais mexe no vosso coração? Dar uma estabilidade à família? Ter um bom negócio? Ter uma boa situação financeira? Será? Tudo isso faz falta. Mas um apaixonado por Deus se vê pela sua atitude, ardente e forte emoção pela sua causa. José era um apaixonado. Ele tinha compromisso e aliança e fidelidade e obediência a Deus. Um apaixonado confia. A paixão nos faz muitas vezes cometer loucuras porque estamos apaixonados. Mas um apaixonado tem prazer de estar na casa do Pai. Será que não há alguém, coisas, poder, dinheiro, estado social, curso, que é mais importante, que te tira da tua paixão? Não deve haver nada nem ninguém que nos tire a nossa paixão. Jacó, foram os anos de trabalho. Não foi impedimento para ele chegar ao seu objetivo, que era ter a sua Raquel. José, não foi o sofrimento, a dor, a solidão, a injustiça que impediu José de continuar apaixonado. Eu vou ler. José, não foi o sofrimento, nem a dor, nem a solidão, a injustiça, a riqueza ou o poder que o impediu dele continuar apaixonado. Jacó pagou um preço pela sua paixão. José pagou um preço, 21 anos fora da sua casa. Injustiçado, incompreendido, vendido pelos seus próprios irmãos, mas José pagou um preço muito alto, mas ele não desistiu da sua causa, que era Deus. A nossa paixão, ela traz compromisso e aliança com Deus. Que preço, que tamanho de preço tu estás disposto a pagar pela tua paixão? Que preço nós estamos dispostos a pagar pela nossa paixão? Pelo teu amado Jesus. Meu amado, se tu queres alcançar o sobrenatural da tua vida com Deus, um apaixonado chega lá, um rendido a Deus chega lá.